Olá, segunda-feira, 16 de junho. No programa de hoje, a história do empresário que largou tudo para percorrer o país vendendo artesanato. Prefeitura de Caucaia organiza comércio ambulante no município. Faringite, a famosa dor de garganta, é o nosso tema do quadro Fala Doutor. Donizete Arruda comenta os bastidores da política no estado e ainda as dicas para você que procura emprego. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. Às vezes a vida da gente toma um rumo que a gente não espera. A questão é o que fazer diante da dificuldade. Você vai conhecer agora a história do Antônio. Ele tinha uma pequena empresa, mas o negócio não deu certo. Hoje ele é feliz como artesão e já percorreu todo o Nordeste para mostrar seu trabalho. Desistir é o melhor caminho? Para este artesão não foi, pois ele viu a chance de mudar. Antes de se dedicar ao artesanato, Antônio Bernardo teve uma empresa de calçados, mas infelizmente o negócio faliu, devido ao estilo de vida que o proprietário levava. Errei, acabei quebrando e fui trabalhar numa fábrica de chinela. Lá aprendi a fazer a chinelinha pequena, um moldezinho. E a partir daí eu comecei a fazer o chinelo, aí fui fazendo os bonequinhos, outros tipos de chaveiro e criando sempre algo mais. E viajando muito, consegui aprender muito mais coisas. Hoje o artesão se considera um andarilho, pois sempre que acha conveniente, ele arruma as malas e sai sem destino. Nestas andanças, já visitou todo o Nordeste e as principais capitais do Brasil. Quando viajando, você está mostrando seu trabalho, adquirindo mais conhecimento e com isso pode passar com mais firmeza para outras pessoas. Foi durante estas viagens que teve a ideia de montar uma associação de artesanato no município de Iracema, que fica a 280 quilômetros de Fortaleza. Ele acredita que repassar o conhecimento para as crianças e adolescentes é uma maneira de não deixar a arte morrer. Com a associação eu posso ensinar bastante jovens a ter uma boa dinâmica como se diz, de conhecimento na área de artesanato. Tudo que eu faço é por diversão, então no que eu estou trabalhando com artesanato, a gente se concentra tanto que esquece do que está ao redor. Assim, no que a gente passa o conhecimento para alguém, já é uma grande vitória. Bastidores da política. Segunda-feira, dia de política aqui no Notícias da Gente, mesmo com Copa, sem Copa, a gente está aqui comentando sobre o que move a política no nosso estado. Donizete Arruda, o jogo está acontecendo das Copas e a política nesse período sai de campo? Olha, o Congresso Nacional está parado. Senadores e deputados federais estão em seus estados. Amanhã, Fortaleza é o centro do universo. A seleção brasileira enfrenta o México e todos os políticos estão voltados os olhos para o Arena Castelão. A presidente Dilma não vem. Com medo de vaia, a presidente vai ficar resguardada. Os seus adversários também não vêm. Nem Eduardo Campos, nem Aécio Neves, nem Pastor Everaldo, nem Rodolfo Rodrigues. Não querem misturar política com futebol, com Copa do Mundo, com esportes. Mas os candidatos ao governo do Ceará não pensam como a presidente Dilma. O governador Cid não foi para a Arena Corinthians ver a abertura do Brasil. Amanhã é possível que ele apareça. A novidade dessa Copa do Mundo é que a legislação brasileira aprovada não permite que nenhuma autoridade ganhe ingresso da FIFA. Os ingressos da FIFA estão lá e indisponíveis a deputados, senadores. Então quem está indo ao estádio está indo com o ingresso comprado ou algum camarote de amigo ou de parente. Mas ingresso doado pela FIFA, nem pensar. Os candidatos ao governo, Jonas, Eunício Oliveira já confirmou presença, que é candidato do PMDB, pré-candidato.
Zezinho Albuquerque, que é pré-candidato do PROS, o vice-governador Domingos Filho também, e os outros estão se dando um jeitinho, né? Se virando para chegar lá no estádio. As manifestações, a gente espera que não tenha nada amanhã que perturbe a nossa Copa. O voto é a arma que o brasileiro tem. Nas urnas a gente se vinga. Na Copa do Mundo é futebol, é esporte. O país já perdeu muito turista por conta das manifestações, da violência. A legitimidade das manifestações ninguém contesta. Agora, violência não, né, Jonas? Como é que está o cenário atual na disputa eleitoral ao abolição? Olha, tá tudo indefinido. Estamos chegando no dia 30, que é o último dia de convenções, e nada está resolvido. O governador Cid Gomes ia anunciar seu candidato no dia 10, adiou para o dia 20, agora vai para o dia 29. Eu conversei com ele em Brasília e ele disse que não tem um candidato natural, tem que construir um consenso. Eu retruquei, governador, 5 nomes, nenhum dos 5 vai ser consenso. Vai ficar sempre uma feridinha para o senhor ter que cicatrizar. Mas ele leva para o dia 29. E até esse dia chegar, ficam os partidos jogando. O PSD era da base do governador, aderiu a Eunício, voltou para o governador. O PSC era da base do Cid, foi para o Eunício, ainda não voltou. O PP, o padre Zé Linhares, presidente regional, está chateado com o prefeito de Sobral, Veveu Arruda. Se vinga querendo sair da base do governador Cid. Aí o governador tenta trazer o padre Zé de volta. E nesse jogo ninguém sabe o que tem. O PR de Roberto Pessoa. O Roberto Pessoa mantém a candidatura dele ao governo ou se alia a Eunice Oliveira? E Tasso Gereissati é candidato ao Senado? Não. Está sendo pressionado para entrar na disputa? Sim. Tasso Gereissati é um nome que ninguém pode descartar como opção de vice de Aécio. E o PMDB tem candidato ao Senado? Se não é Tasso, quem é o candidato? É do PR? Roberto Pessoa pode ser candidato a senador? Pode. Mas pode ser vice de Eunice? Pode. Mas pode ser candidato ao governo? Pode. Tudo está indefinido. E no lado do PROS? O governador Cid Gomes sabe quem é o candidato? Em Brasília ele me disse que não. E eu acredito ser a verdade. Pode ser Zezinho Albuquerque? É o favorito. Pode ser Isolda Sela? Também é o nome que está disponível. E o vice-governador Domingos Filho? Por que não? Mas não para por aí. Também tem o deputado estadual Mauro Filho e ainda tem o Leônidas Cristino, que foi ministro dos portos ligado ao governador. Então, não está definido certo mesmo por enquanto, apenas a pré-candidatura ao governo de Eunice Oliveira, que rachou o PT. A ex-prefeita Luiziane Lins quer candidatura própria. O deputado federal Zé Guimarães é candidato ao Senado, isso já está definido, e não quer candidatura própria, quer apoiar o candidato do PROS. Aí o Luiziane está brigando e promovendo um racha. Para aumentar essa confusão, que já não é pouca, o ex-presidente Lula veio a Pernambuco, pulou o Ceará e foi ao Piauí. E ligou para o Eunice Oliveira dizendo que no Ceará ele não põe os pés por enquanto. A Dilma também não, porque o Lula e a Dilma tem um candidato do PMDB que apoia ela, tem um candidato do PROS que apoia ela, tem um candidato do PR que apoia ela. Como juntar tanta confusão? A gente não é o nosso problema. O eleitor escolhe quem quer para o governo e para o Senado. Agora a confusão está grande e está faltando só 13 dias para o PROS anunciar em convenção quem é seu candidato, 14 dias para o PMDB anunciar quem é seu candidato, que é Eunice, vai falta o Senado e a vice. E completando a confusão generalizada, dia 20 o PT faz convenção. E o PT precisa saber quem vai apoiar. Só que o PT vai delegar para a executiva regional a definição, porque o PROS não escolheu ainda seu candidato. Tanta ansiedade e a Copa está acontecendo. Então vamos falar da Copa, porque da política cearense ninguém consegue vislumbrar nada de definitivo. Nuvens, nuvens, nuvens carregadas. E o governador segura partido, perde partido, partido foge, traz de volta. E nem sempre esse traz de volta é tão simples. Até o ex-chefe de gabinete, adjunto dele, rompeu com ele. Mas já voltou às boas. Mas pode romper de novo, que é o Almicir Pinto, presidente do PSD. Confusão que cansa.
A palavra que define seria indefinição, né? Para fazer um pequeno trocadilho, Donizete Arruda. Mas segunda-feira que vem eu lhe espero aqui para ver se já as nuvens já saíram desse céu, a gente consegue ver pelo menos uma corzinha nesse horizonte. Eu queria agradecer a sua presença, como sempre. Próxima segunda-feira eu lhe espero aqui, assim como eu espero a presença também de todos vocês. Até lá! Aqui tem trabalho. A Secretaria de Patrimônio de Caucaia está realizando o recadastramento de ambulantes do município. A iniciativa objetiva regular a atividade. Outra ação da pasta busca desocupar as calçadas da cidade, muitas vezes utilizadas de maneira irregular pelos comerciantes. A feira se confunde com o trânsito ao invadir a rua no centro de Caucaia. Falta espaço até mesmo para os pedestres se locomoverem de maneira segura neste trecho. É difícil passar mesmo, a gente passa com cuidado. Por conta de quê? Dos carros. Porque as passagens dos carros, né? As passagens das bancas no meio da rua, que a gente só falta não passar os carros para pegar a gente. É isso que a gente acha muito dificuldade, né? Que não era para ter no meio da rua banca. Os próprios comerciantes se ressentem do espaço que hoje ocupam aqui no centro de Caucaia. O esperado é que este novo espaço, idealizado pela Secretaria de Patrimônio, possa dar mais conforto a comerciantes e clientes. Vamos ser transferidos aqui para aquele local da garagem da prefeitura. O nosso secretário aí de obra, que é o Beto, ele deu um prazo aí de 15 dias para a gente. Mas a gente está querendo sair logo, porque no meio da rua aqui, acima da água, está feio para a gente. E vai ficar muito bom quando estiver pronto, porque está sendo serviço bem feito. Ele vai organizar a feira toda agora, vai padronizar as bancas e tá bom para a gente aqui. É bom, se botarem nós para outro canto enquanto faz no mercado é bom, né? É. Mas com canto que a gente negocia e apure, né, o seu dinheiro. Acatando a decisão do Ministério Público, a Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte já tem um espaço para realocar esses comerciantes. Primeiro dizer que vai ser uma relocação pequena, nós vamos afastar eles 7 metros, para dar mais segurança tanto para o transeunte como para eles mesmos que estão vendendo, porque inclusive já teve acidente naquele local com ônibus que passou e bateu na ponta da coberta deles, feita de qualquer forma, né? Isso gerando um prejuízo enorme e risco de morte e de acidente grave. Uma outra ação que visa regulamentar o comércio do centro de Caucaia é o recadastramento de ambulantes. O cadastramento já foi feito, encaminhamos para o Ministério Público e agora vamos dar crachá para todos os ambulantes do centro da cidade. Então é o seguinte, quem tiver cadastrado permanece. Quem não tiver, infelizmente, vai ter que sair para dar mais direito aos munícipes de circularem nas suas calçadas. Fala, doutor. Dor, irritação, coceira e desconforto na garganta podem indicar que você está com faringite. Mas como esses sintomas também podem ser sinais de outras doenças, é importante consultar o otorrinolaringologista para ele fazer o diagnóstico e indicar o tratamento. Algumas dúvidas vão ser respondidas hoje no quadro Fala, Doutor. Olá, Juliana. Hoje o quadro Fala, Doutor vai tratar sobre o tema faringite. Para nos auxiliar, nós vamos contar com a ajuda do Dr. Tiago Pontes, otorrino. Dr. Tiago, primeiro, o que vem a ser a faringite? A faringite é um processo inflamatório da faringe. Né? A faringe é o que a gente popularmente chama de garganta. Né? Qualquer coisa que irrita a garganta, a gente pode considerar faringite, dependendo da avaliação médica, né? Dependendo da região da garganta que está inflamada. Na maioria das vezes é um processo inflamatório, né? Que você trata com um anti-inflamatório, mas às vezes pode complicar. E essa complicação é que precisa ser diagnosticada e tratada. Vamos agora acompanhar a nossa primeira pergunta, doutor. Doutor, tratar faringite com remédio caseiro pode piorar? Tratar faringite com remédio caseiro pode complicar se a doença já for uma doença mais grave, né? Se você manifesta uma faringite purulenta, por exemplo, que é causada por bactéria, remédio caseiro não vai resolver. Então você vai postergar o tratamento com o remédio correto e pode complicar para algumas outras alterações, como uma faringite purulenta que pode dar abscesso, que depois vai precisar de drenagem. Então, sentiu a faringite, viu que não está melhorando com 2 ou 3 dias, que não é um quadro autolimitado,
é importante a avaliação médica por tratamento adequado. Ok. Vamos agora conferir a nossa próxima pergunta. Doutor, é preciso fazer cirurgia para curar faringite? Nas situações de faringite, que é um processo inflamatório, não existe cirurgia que você possa remover a faringe. Normalmente, quando a gente fala em cirurgia na garganta, por processo inflamatório repetitivo, é causado por amidalites de recorrência. Então, existem algumas situações, como a amígdala está na faringe, causa também um processo de faringite, de dor de garganta e fica naquela história, precisa operar, não precisa operar. Isso é muito individualizado, cada caso precisa ser discutido de forma individual com o otorrino para ver a necessidade ou não de cirurgia nas questões das amidalites purulentas recorrentes, que é diferente das faringites, que é um processo irritativo da garganta quando não tem pus ou quando não tem infecção específica. Vamos ver a nossa próxima pergunta agora. Doutor, qual a complicação mais comum da faringite? A faringite não chega a causar complicações muito graves, É uma dor de garganta, na maioria das vezes é autolimitado, dura em média 5 a 7 dias no máximo quando é doença viral. Quando é uma doença bacteriana, e isso pode causar uma faringite purulenta, as complicações são um pouquinho maiores, mas não é nada muito grave. O que pode acontecer é causar abscesso na região da orofaringe. Esse abscesso, se não tratado prontamente, pode evoluir e causar complicações mais graves. Uma delas é uma complicação muito grande, que a gente chama de mediastinite, Mas isso é raro. Na vigência hoje do uso de antibiótico, uma vez que você avalia a possibilidade disso, está evoluindo para um abscesso, prontamente com o tratamento antibiótico, isso é revertido e não chega a causar nenhum problema mais grave. Doutor Tiago, vamos conferir a nossa última pergunta. Vamos ver o que o nosso telespectador quer saber. Doutor, é normal aparecer caroços no pescoço com faringite? Nas crises de faringite é comum que apareçam mesmo gânglios no pescoço. Esses são os linfonodos, que são células, que são regiões onde são produzidas células de defesa do organismo. Se você está com inflamação, o linfonodo tende a aumentar de tamanho para produzir essas células de defesa e os gânglios aparecem. O problema é quando esses gânglios eles persistem aumentados por muito tempo. Isso já começa a fazer com que a gente pense em outras possibilidades de doença. Gânglio no pescoço com processo inflamatório na garganta, com a presença de úlcera ou alguma lesão específica na faringe, pode sugerir a possibilidade de um câncer de faringe, por exemplo. Isso precisa ser pesquisado. Doutor Tiago, então, para resumir para quem está em casa, é sempre procurar um profissional, não se automedicar e saber o que é na verdade que está acontecendo com você, É importante, como a maioria das vezes não é nada grave, não é nada tão importante, faringite é só um processo irritativo com um tratamento simples, mas se for uma coisa recorrente, crises que demoram muito a passar, é importante que o otorrino avalie para poder saber a real causa do problema, saber o fator etiológico para poder tratar de forma direcionada e isso evitar sequela ou complicação a longo prazo. Doutor Tiago, muito obrigado por nos orientar mais uma vez. De nada. E você que acompanha o quadro Fala Doutor no programa Notícias da Gente, até a próxima. Emprego Aqui. A semana começa com muita oferta de emprego no CineDT de Caucaia. Só para selecionador de castanha de caju são 10 vagas disponíveis. Oportunidade também para motoboy e pedreiro. Para saber mais é só procurar a unidade do Cine na rua Joaci Sampaio Pontes, número 276. Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje é o telefone da Polícia Militar em Caucaia, 3342-1234. Anote também o número da Delegacia da Jurema, 3294-7884. A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais. Para rever as reportagens, é só visitar a fanpage Notícias da Gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você. Até mais. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia.
Sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando pra nos vir